Olá, minha gente tântrica, muito boa noite. É com muita alegria que estamos de volta a esse canal. Depois de uma pequena pausa, a gente também é filho da deusa, precisa descansar. E estamos aqui com tudo, cheio de novidades. Como vocês sabem, meu nome é Felipe Graneman. Estou aqui para comunicar com vocês desde Portugal. E agora, de volta, quero lembrá-los das nossas redes sociais, que estarão todas por aqui, em algum lugar nessa tela. E também, falar que vamos começar hoje aqui, numa entrevista muito interessante com uma terapeuta tântrica e educadora tântrica aqui de Portugal. A gente vai ver uma outra faceta do Tantra, através das mãos dos nossos irmãos portugueses. Mas, sem mais delongas, vou apresentá-la. Estou aqui com Carla, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, A gente já está se namorando, conversando há algum tempo, E ainda bem que agora deu certo, em tê-la aqui nesse primeiro episódio gravado em Portugal. Tu tens o seu tempo, olha, muito obrigada pelo convite, queria começar por te agradecer. Olá a toda a gente que nos está a ouvir também e dizer-te que acho que é incrível o trabalho que estás a fazer, porque toca muito esta missão de desmistificar um bocadinho o que é o Tantra no Ocidente. E eu acho que é tão importante criar um espaço onde vários de nós, tanto Portugal como no Brasil, podemos partilhar um bocadinho da nossa experiência neste caminho para que toda a gente que nos está a ouvir possa começar a construir para si, e a compreender o que é transversal a todas as partilhas, O que é a essência deste caminho do Tantra. Então queria começar só por te agradecer muito por estar aqui hoje. Nada, sou eu que te agradeço e é com muita alegria mesmo, que a gente traz aqui cada vez mais pessoas, tanto no Brasil quanto em Portugal, para realmente trazer essa visão ampla sobre algo que é tão poderoso e tão ancestral como o Tantra, Então a gente realmente está aqui na missão e no propósito de que as pessoas realmente entendam a potência do Tantra. E hoje a gente vai descobrir novas partes, do Tantra, novas visões, digamos assim, Porque sempre que vem alguém aqui, a gente tem a oportunidade de conhecer algo novo, porque o Tantra em si, ele é muito amplo. E me conta, a gente estava falando aqui agora, e eu sempre gosto de perguntar para as pessoas que vêm aqui, como o Tantra chegou na tua vida, Você até falou, vai saber só no podcast. Então agora eu vou matar minha curiosidade, me conta. Fazer suspense. Tem que ser, suspense é maravilhoso. Então, pronto, começar, olha... Começo por te dizer que olho para trás e sabes que eu acho que sempre fui uma pessoa, desde criança, que tinha o que eu gosto de chamar uma fome de consciência. Olha, fome de consciência, fome que lindo de consciência, isso. Curiosa, observadora, contemplativa, e parecia-me desde muito cedo que existia uma certa incompreensão do que é na verdade o nosso propósito de vida. Porque nos é dado um bocadinho uma receita, Pelo menos eu passei por essa experiência e acho que a maior parte das pessoas também, Ou seja, tu nasces e dizem-te o que é suposto de uma certa perspectiva. Claro. Estudar, deves ir para a faculdade, o que quiseres tirar, mestrado, porque senão não encontras trabalho e depois não sei o quê, e trabalhar se fosse multinacional, ou seja o que fosse, Eu estava nessa área mais ligada à publicidade e por isso depois casar, ter filhos... Dão-te uma série de guidelines, digamos assim, do que é o trilho. E eu sentia que este questionamento, Porquê é que tem de ser assim? Será que isto é assim para toda a gente? E que realmente, quando olhamos para os resultados, as pessoas estão felizes, preenchidas, plenas. E havia ali algo que não batia certo. Eu sentia que muitas das pessoas, mesmo que eu admirava e que achava que tinham atingido sucesso, do que eu achava que era sucesso na altura, e tinham tudo isso, imenso dinheiro, trabalho, família e tudo mais, chegavam ali mais ou menos à altura dos 50, diria, e têm a chamada crise de meia-idade, Que nós já ouvimos falar muitas vezes. Muito. Portanto, é do estilo, eu fiz tudo aquilo que supostamente me disseram que eu devia fazer, E agora? E há aquele sentimento que ainda não há esse preenchimento, ainda há um vazio ali. Sim. E então eu quis, desde muito cedo, perceber o que é que falta. Porque eu não quero ter de passar por tudo para depois chegar à mesma conclusão. Eu acho que esta importância de validar resultados é super importante, Sim. Ou seja, faz-se isso, segue-se essa receita, mas qual é que é o resultado que está a ter, E então, fiquei assim sempre muito intrigada. Ok, qual é que é o propósito? O que é que realmente nós estamos aqui a fazer? E acho que isso, apesar de eu ser bastante cética, agora menos, mas na altura muito mais. O Tantra sempre pega os céticos, minha gente.
Sim, porque acho que não vamos lá com crenças cegas, sabes? Ou seja, Sim. é o caminho da experiência direta. E eu acho que isso foi uma das coisas que me apaixonou, mas já lá vou. E então, no fundo, comecei esta procura de fazer o que eu chamo de turismo espiritual. Fiz retiros, workshops, livros, festivais, tudo e mais alguma coisa, ali durante uns 3 anos ainda, para tentar caçar o que é este propósito, tentar perceber o que é que nos traz aqui, o que é que dá sentido a tudo isso, porque não há nada de errado em ter família, em ter dinheiro, em ter trabalho, não há nada de errado nisso, mas onde é que está o sumo? O que é que realmente importa na vida, não é? Que nos dá esse sentimento de plenitude através de tudo isso. Exato. E então essa compreensão de que a vida acontece de dentro para fora e não de fora para dentro foi aquilo que eu procurei encontrar, um sistema que me levasse a essa conclusão, a esse caminho, não é? De autoconhecimento. E então experimentei várias coisas e chegou ali a uma altura que diria, se calhar, 21, 22, em que no meio do Tantra, que como tu disseste é muito vasto, não é? Encontrei uma abordagem específica ao caminho tântrico, que inclui muito toda a abordagem dos ramos do yoga, portanto Sim. mesmo Tantra Yoga, e senti imensa afinidade e como se tivesse chegado a casa, portanto foi esse o sentimento. E aquilo que eu sinto, e queria dizer desde já neste podcast, é que eu sinto que há muitas moradas para a casa do Pai, não é? Como está escrito na Bíblia. Há muitos caminhos para o topo da montanha, e aquilo que eu posso dizer foi o que funcionou para mim. Não quero dizer que vai ser para toda a gente, foi o que funcionou para mim. E então é isso que queria partilhar aqui um bocadinho, é a minha experiência como aspirante, mais do que como professora, porque eu acho que para sermos bons professores temos de ter, em primeiro, bons alunos. Concordo plenamente, é verdade. E então é um bocadinho a experiência assim, muito honesta, sabes, do que é a viagem. Porque há poucas pessoas a partilhar isso. Quais é que são os desafios do caminho tântrico? Onde é que nos aperta? Não é? É verdade. Como é que é cultivar virtudes? Como é que é estar neste caminho de desenvolvimento pessoal? E ter essa transparência e mostrar um bocadinho às pessoas o que é ser um aspirante tântrico. E você falou aqui algo muito crucial, né? A compreensão de que o Tantra é um lugar de desenvolvimento pessoal, né? Que vai além das visões, né, que as pessoas têm sobre o Tantra aqui no Ocidente, né? Realmente é sobre autoconhecimento, né? Sobre busca de si, né? E é muito bonito ver você tão jovem, aos 22, já compreendendo. Queria eu ter conhecido o Tantra com 22 anos, minha gente, olha, mas tudo tem o seu tempo. Sim, e continuo com muito a aprender, ou seja, isto é todo. um caminho. Eu sinto que, exatamente como tu disseste, o Tantra é, para mim, revelou-se uma autoestrada espiritual para o nosso desenvolvimento humano. Portanto, eu sinto que é dos sistemas mais eficientes, mas lá está, precisas ter uma afinidade com ele, não é? E ressoar com essa abordagem, mas sinto que é um trabalho completo de desenvolvimento humano e espiritual. E então, quando eu descobri este caminho e senti que era isto que eu queria aprofundar, porque acho que também é importante, porque senão aquilo que eu notava é como se tivesse uma sede, não é? Tal fome de consciência ou sede de consciência, e depois vais cavando buracos no chão, esta imagem, à procura de água, e quando estás quase a encontrar, saltas para outro. Vou experimentar aqui outra coisa, só porque é um buraco novo, diferente, vamos explorar, vamos... E continuas assim, e depois parece que nunca chegas a encontrar água. E eu senti essa necessidade, sabes? Senti que chegou ali um ponto em que eu tinha de encontrar algo que me fizesse sentido e, se calhar, sacrificar um bocadinho, estar dispersa em muitas abordagens para aprofundar um bocadinho uma e tentar extrair resultados, sabes? Algo que se tornasse realmente uma revelação dentro de mim. E então foi aí que eu senti que então ia mergulhar a fundo no Tantra e a minha vida mudou completamente. Ou seja, fui viver para várias comunidades espirituais tântricas internacionais, que acho que é uma experiência incrível, porque agora, bom, vou falar assim um bocadinho, vais-me conhecendo, vais percebendo como é que eu sou, falo assim um bocadinho sem filtros. A verdade é que pode aparecer um caramelo qualquer, ou uma caramela, Está ótimo. a falar sobre Tantra, muito bem posta numa palestra, e parece-te tudo bem, mas eu, lá está, com a minha parte cética e desconfiada, quero ir ver como é que essa pessoa ata os sapatos em casa, analogicamente falando. Sabes como é que trata a mulher ou o marido, como é que lida com a energia do dinheiro, como é que trabalha, como é que o nível de humanidade dessa pessoa, de empatia, de compaixão, de como trata os outros. Não há nada como o feedback da vida, não é? E o Tantra, Concordo.
o Tantra é muito sobre isto. Não é? Ele é vivencial. Exatamente. Não tem como você fazer Tantra em algum lugar e sair de lá e não viver de maneira tântrica. Exatamente. E em vez de estás fechado num mosteiro ou num sítio isolado, que são outro tipo de abordagens, não é? Eu acho que o Tantra é muito eficiente porque confronta-te com a vida e com o espelho da vida. É isso mesmo. E vai-te mostrar exatamente onde é que tu ainda tens aspectos que podes transformar, não é? Virtudes que podes cultivar e quais é que já tens e que podes oferecer e colocar ao serviço de uma certa perspectiva. Sim, e olhar para a sombra também, né? O Tantra é maravilhoso por isso. Olhares para tudo o que tu podes ainda melhorar, não é? E transformar em ti. E então, para mim, viver em comunidades espirituais com pessoas que estavam a praticar há 30, 40 anos o sistema tântrico foi fundamental, foi revolucionário para mim porque conseguia ver aquilo que normalmente não vês quando a pessoa só aparece para dar uma aula. Consegues ver como é que a pessoa acorda, como é que se deita, como é que trata os outros. E então, isso para mim foi fundamental. Para mim, foi aquilo que funcionou, ter essa experiência direta. E aquilo que mais me apaixonou, assim muito sintetizadamente, porque eu acho que é das melhores partilhas que eu posso dar do que foi a minha experiência pessoal, foi o primeiro impacto ter sido isto de incentivar a experiência direta. Não sei como é que é a tua experiência neste ponto, mas eu, pelo menos para mim, ter de acreditar cegamente em alguém, ou é assim só porque sim, e tens de acreditar que sim. Não. Epá, não. Eu questiono tudo. Exato. Até a mim mesmo. Quem dirá os outros? Eu quero sentir, não é? Por mim, Sim. aquele resultado. Portanto, ok, o Tantra diz, praticas, por exemplo, esta técnica ou este método para teres este resultado ou este propósito. Ok, eu vou praticar e eu vou sentir. E eu é que vou decidir para mim se isso é verdade ou não, se isso resulta para mim ou não. E, portanto, este ponto da experiência direta é fundamental. E é por isso que eu acho que é esta ciência milenar, não é? No fundo, que está aqui e que é tão transformadora. E há uma frase muito bonita que é: uma grama de prática equivale a toneladas de teoria. Exato. Olha, nem mais. E isso também me toca muito porque reforça, lá está, a importância da experiência direta mais do que aquilo que se fala, daquilo que se lê só, não é? Dessa dimensão mais de informação, mas trazer isso para o corpo e para a sabedoria. E isso é muito interessante justamente porque geralmente nós, como ocidentais, tendemos sempre a levar para o lado racional. Eu vejo muitas pessoas que leem Tantra, né? Tanto o Neo-Tantra como o Tantra Raiz e tudo mais, só que ficam apenas no campo do racional, não trazem para o sentir, né? Exatamente. E essa experiência empírica te obriga a sair do racional e trazer para o sentir, né? E para as observações que viver numa comunidade tântrica, por exemplo, te trazem, né? Essa é uma experiência muito rica. Sim, foi incrível. Não só o suporte do grupo foi super importante, porque também se queres mudar hábitos e abrir-te a começar a praticar, por exemplo, yoga de manhã, às 7 da manhã, se eu estivesse em minha casa sozinha, provavelmente ia ser mais difícil. Ia dar uma preguicinha. Mas ali também tens o suporte do grupo, não é? Estarem todos a passar por os mesmos desafios, ou alguns já passaram e podem ajudar. Portanto, tem uma parte de suporte muito boa e uma parte também de espelho muito interessante. Sim. Porque quando estás sozinho também estás mais protegido ao nível do ego, de uma certa perspectiva. Com certeza, é verdade. E então as tuas limitações estão mais escondidas na carpete. E ali, em comunidade, são mais facilmente espelhadas. E há muita gente, não é? Eu cheguei a viver em comunidades com mais de 70 pessoas, portanto é mais provável encontrar alguém que te irrita um bocadinho ou que te faz um trigger ali de qualquer coisa ou não sei o quê, e tu tens de lidar com isso, não há fuga. Portanto, é lidar naquele momento e continuar a viver com as pessoas e saber construir vínculos harmoniosos e espirituais, de nos suportarmos e de conseguirmos transcender as nossas limitações, e isso foi super bonito. Portanto, essa parte da experiência direta é fundamental. E depois, toca muito também aqui o prazer tantra, o nome prazer tantra, porque para mim isto também me fez todo o sentido desde o início. O facto de que nós sabemos que podemos evoluir e transformar e crescer e ter despertares da nossa consciência pela dor. Sim. Isto é muito comum, não é? Portanto, há muitas pessoas que passaram por cancros, por acidentes de carro, por, enfim, alguma experiência traumática, e isso deu-lhes um estado de despertar grande. Tanto que depois, a partir daí, muitas vezes dedicam a vida a partilhar com os outros depois esse despertar que foi originado por essa experiência. Portanto, nós sabemos que é um caminho, não é? Chama-se o evoluir pelo karma, pela ignorância, de uma certa perspectiva. Mas o Tantra vem trazer exatamente esta noção de que nós podemos evoluir e expandir pelo prazer e não pela dor.
E é muito importante para nós, né, que estamos nesse contexto, né, em países judaico-cristãos, né, com essa base, entender que podemos evoluir através do prazer, que não precisa ser doloroso, sofrido, não. Exatamente. Né? Você mesmo se confrontando com as tuas sombras, com as tuas dores, isso também pode ser muito prazeroso. Porque é um reencontro consigo mesmo, desde um lugar que não é o lugar do medo. Né? Eu vejo que muitos de nós ainda têm essa questão do pecado, do medo incrustado, né? E o quanto isso nos atrapalha realmente de entender que uma vida, uma existência possa ser prazerosa. Né? E isso o Tantra nos traz de maneira muito clara. Claro, claro que sim. E é intuitivo, não é? Ou seja, quando nós estamos em dor e em sofrimento, naturalmente nós estamos mais fechados, estamos mais contraídos. Sim. E quando a pessoa tem um orgasmo, ou tem uma experiência super prazerosa, nós naturalmente expandimos, abrimos. É natural que a nossa consciência possa expandir, não é? E por isso faz todo o sentido, e acho que todos nós idealmente queremos poder evoluir e transformar pelo prazer, pelo êxtase e pela felicidade, pelo amor. Exato. Por isso. O Tantra é o caminho do amor. Exatamente. Exatamente. Portanto, isso foi outra coisa que para mim foi logo um sinal de que tinha chegado a casa e que me fazia sentido. Depois também, para mim, isto fez-me todo o sentido de não ter de estar isolada. Porque eu também estudei um bocadinho a linhagem do budismo e de outras abordagens e basicamente a ideia de nós rejeitarmos certas áreas da vida, como por exemplo ter um relacionamento amoroso, ter um trabalho, lidar com dinheiro, coisas de quem está integrado numa sociedade moderna, não é? Eu sentia que não era para mim. Que não era para mim. Ou seja, se espiritualidade fosse só estar numa caverna a meditar, não era para mim. Ou seja, tântrica é essencialmente tântrica. Tântrica. Agora, também se fosse só estar na sociedade e não ter guidelines nenhum, estávamos todos iluminados e não é o caso, não é? Não. Infelizmente. Não, pois é. Por isso, estava super interessada em descobrir um sistema que me ajudasse, sim, a estar na sociedade e a lidar com tudo isso, sem pôr nada excluído necessariamente, não é? Portanto, abraçar todas as áreas da vida, mas de uma forma consciente e que pudesse sacralizar ou espiritualizar, como nós quisermos chamar, todas as áreas da vida, tudo o que eu fizesse. Ter ferramentas para como é que eu posso ser a melhor profissional que posso ser, a melhor companheira no meu relacionamento que posso ser, a melhor amiga que posso ser, a melhor pessoa que posso ser. Cultivar virtudes, não é? Que eu sinto que é algo que está muito na nossa proposta evolutiva em Com vida. certeza, é. E então isso fez-me todo o sentido e fazê-lo de uma forma que não é dogmática, que é algo que também me diz muito. E eu acho que está na essência do Tantra, na verdade. Não é? Não cair em dogmas e rigidez, mas explicar, lá está, que há leis e princípios que regem a nossa vida, a manifestação, não é? E, portanto, claro que se estivermos alinhados com essas leis e princípios, vamos ter um determinado resultado, vamos aceder a determinados estados de consciência do que quando estamos um bocadinho, digamos, a remar contra a maré. Vamos pôr-lhe dessa forma. Brigando com o nosso eu interior, né? Exato. Em vez de surfar a onda, estamos a ser levados. Na maioria das vezes. Exato. E então, isso também foi uma abordagem que me tocou muito e eu tento sempre manter este espírito aberto, não é? Da pessoa poder ver o que vem ao nosso encontro e que tudo tem um propósito. E se vem uma técnica, se vem um podcast com outra pessoa que eu gostei de ouvir, outra abordagem, a pessoa poder estar aberta a isso, não estar num sistema fechado, poder abrir, não é? E o Tantra, exatamente o significado da palavra em sânscrito, como sabes, é esta network de instrumentos e de ferramentas. Exatamente. Portanto, tecnologia. Exatamente. Por isso tu podes integrar tudo aquilo que faz sentido e que de facto te faz evoluir espiritualmente. E então, para mim, tem sido basilar ter esta espinha dorsal, chamemos-lhe, portanto, esta metodologia que eu sigo, mas manter abertura à vida para poder integrar de outros sistemas, de outros ramos do yoga, de outras abordagens, tudo o que possa fazer sentido e saber exatamente no mapa tântrico onde é que eu vou colocar essa ferramenta. Isto é que eu acho que é genial. É fantástico, né? E justamente porque o Tantra, por não negar nada, nos traz para o melhor aproveitamento da experiência na Terra, né? Porque, ou seja, eu posso me iluminar ganhando dinheiro, eu posso me iluminar, não sei, no metro às 6 horas da tarde. Exato. Tudo é uma ferramenta para a iluminação, né? Diferente de, por exemplo, como você colocou, algumas linhas, não desmerecendo, pelo contrário, mas algumas linhas que colocam a necessidade de isolamento, né? De não estar inserido numa sociedade. Por isso que a gente estava até, inclusive, falando, o Tantra seria um caminho muito interessante para a maioria das pessoas, né?
justamente por isso, porque ele integra tudo que já existe na tua vida, porém traz um novo olhar, te ensina a ter uma outra visão sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo, e também nos responsabiliza. Exatamente, né? autorresponsabilização. Percebes que tudo o que vem até ti, isso eu diria que foi o meu maior desafio, honestamente. O meu Porque também. não há espaço para a vitimização, sabes? Tu percebes que tudo acontece por um motivo e tudo é ressonância. Portanto, tu atrás aquilo com que tu estás a vibrar. E por isso, quando acontece algo num relacionamento ou no teu trabalho, algo que vem ao teu encontro que não gostas assim tanto ou que te contrai um bocadinho, a pessoa, em vez de olhar para fora e apontar o dedo, reflete primeiro para dentro. Porquê é que eu estou a atrair isto? Não é? Porque é que isto está a vir ao meu encontro? E eu acho que isso é super transformador. É aí que a transformação realmente começa, é quando colocamos o poder em nós através da responsabilização. Porque enquanto eu me sinto uma vítima do exterior, o poder está fora de mim. Exato, e nos tira também de uma espiritualidade pedinte, que eu chamo, né, que é ficar rezando para uma entidade que está fora, porque, né, a maioria das espiritualidades estão fora e você reza como um pedinte, implorando por algo. O Tantra não, ele fala, olha, você é criador da tua realidade, então bora lá. Como é que você vai agir em relação aos desafios, às coisas, a tua responsabilidade, né? Claro, isso é muito interessante, porque eu sinto que a gente, quando fala, principalmente de caminho espiritual, a gente foge muito da responsabilidade também. A gente sempre está terceirizando a nossa espiritualidade, né? Porque tá ou na mão de uma instituição, ou na mão de alguma outra coisa, né? Que está sempre fora. E o Tantra não. Tem o corpo como instrumento de transcendência e ao mesmo tempo nos diz, olha, é possível você evoluir com o que você tem, com a realidade que já existe, sem criar uma nova realidade. Claro, e cada um de nós tem o seu trilho de alma e que só nós o podemos trilhar. Por mais que as pessoas nos queiram ajudar, ninguém pode trilhar por nós. Não tem como. Por isso é completamente fundamental. E digo-te que é uma combinação interessante, porque eu acredito muito numa consciência superior e do qual nós todos somos parte. Também. E somos uma pequena parte do todo a ter uma experiência humana neste momento, mas somos seres divinos e parte desta consciência cósmica. E, portanto, ainda que eu tenha momentos de oração profunda e dessa conexão com o todo, lá está, vem com essa responsabilidade de eu agora poder não só estar nesse lugar de conexão com esse todo, e mesmo para as pessoas que às vezes têm alguma dificuldade em abraçar essa ideia, não é? Algumas pessoas chamam Deus, fonte, consciência superior, portanto não importa ou não, acho que não é relevante, mas sobretudo conexão com a nossa essência, porque nós hoje em dia, com o stress, com a agitação, com todos os estímulos exteriores que nós temos, é tão fácil vivermos a vida de um lugar de profunda desconexão. De quem verdadeiramente somos, do que fazemos aqui, de perceber um bocadinho que há uma proposta evolutiva. Nós estamos aqui com lições para aprender, com qualidades para, despertar. E por isso, ganhar essa consciência da nossa realidade e daquilo que estamos aqui a fazer, de quem realmente somos, é fundamental. A gente estava, inclusive, conversando no início, né, sobre a importância do trabalho com Tantra para mulheres aqui em Portugal, né? E você exerce muito esse trabalho. Me fala mais sobre como você desenvolve esse trabalho, como que você chega a esses corações e cura também, né, esse feminino aqui em Portugal. Sim, olha, eu tive como professora do curso de Tantra, tanto para homens como para mulheres, e deparei-me que, de facto, há um número astronómico, infelizmente, de mulheres que foram vítimas de abuso sexual ou que estão desconectadas de alguma forma, ou por tabus, ou falta de também, porque há uma grande falta de educação neste tema, não é? Do erotismo, da conexão com o nosso corpo. E então senti que havia um grande número de mulheres em busca de se reconectar com o corpo e com a yoni, que é o que nós chamamos em sânscrito, esta parte toda do genital, tanto ao nível físico como subtil. Então criar esta ligação entre o coração e a yoni, como eu costumo dizer, as Yoni Heart Sessions, que é as sessões que eu faço com mulheres, para poderem, lá está, ter um momento terapêutico e de profundo autoconhecimento para se conectarem com elas mesmas, sem tabus, num ambiente seguro, e poderem, através da massagem tântrica, porque eu tenho 8 anos de experiência nesta terapia... Foi por onde você começou também, não? Não foi por onde eu comecei, mas foi aquilo que eu primeiro comecei a utilizar como ferramenta para servir, se quiser, para entregar ao mundo. Exatamente, entregar de alguma forma o servir. Sim. A ser professora é mais recente, mas começou muito pelo corpo, porque fez-me todo o sentido, toda esta abordagem de que o corpo somatiza tudo.
e sobretudo a ioni de uma mulher guarda lá dentro todas as emoções que não foram bem processadas, traumas, portanto, mesmo que na nossa cabeça nós achemos, já está ultrapassado, ou, sabes, uma não coisa vale a pena lá ir. racional, outra coisa é o corpo. Exatamente. O corpo não engana. E, portanto, quando me aparecem mulheres que dizem eu tenho um caso de anorgasmia, não consigo ter um orgasmo, nunca experienciei, e é uma condição, e como se fosse... E é muito comum? É bastante comum, bastante comum. E estatisticamente, há mesmo muitas estatísticas que comprovam isso. E depois a verdade é que nas condições certas e naquele momento, elas conseguem ter um orgasmo. Portanto, não é que isso seja a finalidade em si, mas no fundo, todos esses condicionamentos se podem libertar quando a mulher se começa a conectar com o corpo e a trazer, lá está, o aspecto mais sagrado, diria eu, a esse espaço, a esse lugar, purificar com essa luz cósmica, numa certa perspectiva, tudo aquilo que está reprimido, que no fundo não é mais do que trazer lá a nossa consciência. E principalmente porque se nós homens, né, já somos distanciados, né, de um approach saudável com os nossos corpos, né? Quem dirá as mulheres, né? Que é sempre tira a mão daí, menina, é sujo, é feio, é impróprio. Então, eu imagino realmente que o trabalho que você exerce é realmente de profundo autoconhecimento para a maioria das mulheres que chegam até você. Sim, e a forma como depois influencia também muito os relacionamentos que elas têm, não é? E a forma como conseguem viver a parte da intimidade, porque ainda é tão difícil, e isto é a área que mais me apaixona no Tantra, vou confessar. Portanto, apesar de nós dizermos o Tantra é muito mais do que sexualidade e erotismo, é verdade, sim, é muito mais, nós sabemos que é só uma fatia do bolo, digamos assim, mas confesso ao mesmo tempo que esta arte da fusão erótica é sem dúvida aquilo que mais me apaixona e que eu mais gosto e onde mais sinto resultados. A verdade é essa, portanto, espiritualmente. Há estados que, para quem faz meditação há 8 anos, que eu tive em estados de orgasmo profundo com o meu companheiro, que não tive em prática de meditação, ou como foi muito mais difícil chegar a esse patamar. Portanto, é mesmo uma arte. Sim. Conseguir transformar essa experiência numa prática espiritual, numa prática de autoconhecimento. E então, para mim, aprofundar todo o conhecimento nesta área, e tenho um mini curso só para mulheres exatamente sobre isto, sobre a arte sagrada de fazer amor, como eu chamo, mas como que lindo! Para algumas pessoas fazer amor é assim, uma expressão um bocadinho estranha, mas um bocadinho com o foco na parte do erotismo, não é? E de viver esta partilha a dois, que é super importante, porque também há uma grande fama no Tantra, como sabes, de promiscuidade e de as pessoas não conseguirem ter ligações profundas e com vínculos espirituais profundos e integrados, e eu acho que isso é fundamental, porque o Tantra fala exatamente disso, não é? Da conexão com a essência, e nunca se vai conseguir chegar à essência se formos superficiais no que fazemos e nas relações que estabelecemos. E por isso parece bastante intuitivo, mas depois a nossa fama muitas vezes não é essa. Pois é, né? Mas é um caminho. Nós próprios estamos a transformar, não é? Claro, nós próprios, o tempo todo. Eu, ao início, quando conheci o Tantra, também precisei dessa abertura, também precisei de largar tabus, preconceitos e explorar e sentir-me livre nessa parte erótica, mas depois a pessoa, enfim, vai transformando, vai compreendendo, ok, qual é que é realmente o caminho que me faz sentido, pelo menos a mim, o que é que funciona para mim. Com certeza. E depois então chega a essa profundidade. E então eu vejo como estas mulheres com o conhecimento iniciático certo, de facto revoluciona a forma como vivem a intimidade, porque no ato de estarem com o parceiro delas, mesmo que já estejam casadas há anos, percebem que familiaridade é muito diferente de intimidade. Total. Tu consegues estar com uma pessoa há anos, não é? E não seres capaz, por exemplo, de fazer o que nós estamos a fazer os dois um com o outro agora. Olhar nos Só olhos. olhar nos olhos um do outro. E estar, sem desviar o olhar, sem tentar, sabes, puxar outra conversa. Estar, contemplar o outro com os olhos da alma. E isso é algo que é muito difícil, é muito confrontacional, a pessoa sente-se exposta, sente-se muito vulnerável, vem inseguranças ao de cima e, portanto, é muito fácil ficar numa camada superficial de simplesmente estar, sermos familiares. Sim. E desse lugar, na intimidade, no ato de fazermos amor, como eu digo, é muito difícil a mulher depois sentir-se à vontade, por toda esta cultura de submissão, uma série de coisas, de dizer, olha, eu gostava assim. Eu assim não, e se fizéssemos isto, e se explorássemos aquilo. É muito difícil a mulher ter esta confiança no seu corpo, de sentir-se bem no seu corpo, de conseguir se manifestar, de conseguir ser ativa. E no Tantra nós trabalhamos muito isso, não é? Já a arte do Kama Sutra
ancestralmente falava que era o papel da mulher numa dinâmica polar, portanto aqui estamos a falar só nesta dinâmica polar, ter esse papel ativo, no fundo ser a mulher que inspira o homem e que guia o homem nessa dinâmica. E portanto, aquilo que eu sinto é que o trabalho que eu faço com mulheres reconecta-as com a sua natureza feminina, com aquilo que sempre foi para ser no caminho tântrico, de ser a mulher a inspirar, a ser essa inspiração, de mostrar nesta dinâmica polar ao homem como poder elevar a sua consciência através do erotismo e do amor, na verdade. Totalmente, né? E entender que quando nós falamos erotismo, né? O erotismo, ele é sim uma ferramenta sagrada de desenvolvimento. Porque a gente está acostumado a ter um approach, né, com o erotismo de forma muito pornográfica. Né? Sempre nessa visão de, né, penetração, aquele script todo que a gente já conhece. Ninguém desse jeito desfruta, realmente conhece o seu corpo, o corpo do parceiro, e não se vive realmente a potência do trabalho, né, da essência dos nossos corpos, né? Então, realmente trazer, eu também trago muito no meu trabalho essa mesma visão de erotizar os corpos de maneira sagrada, é o que eu digo, né? Porque a gente aprendeu tudo dentro de um script totalmente errado. Esse é um fato, né? E também muito, né, tudo que nos ensinaram sobre sexualidade vem de uma visão muito misógina, muito patriarcal. Então, trabalhos como esse, né, que trazem a essência do corpo como instrumento realmente de sensações, acolhimento dessas sensações, cada vez mais é mais importante, né? Nós estamos no século XXI. É impossível que a gente já não entenda a sacralidade da nossa sexualidade, né? Eu sei, fomos muito distanciados dessa visão, né? Justamente por todo o sistema judaico-cristão, mas eu acredito que sim, nós no Tantra estamos abrindo essas portas para que as pessoas possam se reencontrar. Sim, né? também sim. Um reencontro com a sexualidade é sim um reencontro consigo mesmo, ó, na minha visão. Também sinto. E é por isso que eu uso tanto a expressão fazer amor, para fazer um bocadinho esta distinção, porque nós conseguimos fazer sexo, todos nós já passamos por isso, acho eu, fazer sexo de um lugar de desconexão. Eu posso ter sexo com alguém, mas não amar a pessoa, mas não estar conectada no coração com a outra pessoa, não é? E realmente fazer daquela experiência uma experiência profunda, uma experiência de revelação, de autoconhecimento, de transformação. E por isso eu gosto muito desta distinção para o erotismo. No fundo é só uma questão de terminologia, mas só para dar ênfase ao facto de que para teres uma experiência erótica, como já pressupõe que tu tens de estar num lugar de conexão contigo mesmo, num lugar de profundidade, num lugar de amor, já pressupõe que as condições estão lá para tu fazeres esse caminho de expansão. Exato. Que é muito diferente. Tu não consegues ter uma experiência erótica sem ter um background de amor de alguma forma, um estado de conexão, de estás ligado a ti, ao outro e ao propósito daquilo que vos está a unir naquele momento. E eu acho que isso é a nossa natureza natural. Se pensares bem, não é? Sim. Nós naturalmente somos seres eróticos. Eu acho Totalmente. Que não é uma coisa que nós temos de arranjar que não se tenha já dentro. Não é uma coisa que temos de ir procurar fora. Eu acho que nós temos de nos descondicionar. É desvelar todas essas camadas de condicionamento. Não é? Para além de despir o corpo, despir a alma, despir tudo aquilo que não somos. Porque é isso que depois causam os mecanismos de defesa, as barreiras do ego, aquilo que se mete entre mim e o outro e que às vezes me faz querer ficar à superfície e deixar tudo isso levantado e não despir devidamente e que depois causa uma desconexão e que a experiência não traga o sumo e o resultado daquilo que pode trazer, que é completamente transformador. Ter uma experiência de fazer amor de uma forma erótica, plena, em amor com a pessoa que amamos, tu certamente também tens essa experiência. Sim. É algo, quer dizer, a pessoa fica dias, tu estás dias em que a tua consciência muda, a tua perspectiva sobre a vida muda, vêm desafios e tu parece que estás mais centrado, mais paciente, mais otimista, aquela energia de quando a pessoa está apaixonada no início de uma relação, sabes? Estás super expandido, percebes o que é que está a acontecer, como é que é a melhor forma de tu agires em vez de reagires. Dá-te um nível de consciência completamente diferente. Quando nós só temos, digamos, uma experiência meramente física, não é ao nível físico e uma certa objetificação do prazer e do outro, não é que não seja bom, não é que até certo ponto nós não possamos ter um estado de prazer, mas é tão limitado comparativamente. É limitado, essa é a palavra. Sim, é limitado e não causa transformação, este é o ponto.
É uma experiência que te vai manter igual, de uma certa perspectiva. Enquanto Concordo. que, de um ponto de vista erótico, fazendo esta diferenciação, é uma experiência que transforma. Tu não és a mesma pessoa depois ou antes de um momento profundamente erótico com a pessoa com quem estás ou com quem decides ter essa experiência. Claro, e eu digo sempre que o orgasmo ele é uma prece, né? É mesmo. Só que a gente precisa entender, né, Claro. a sacralidade de um orgasmo. E claro, no Tantra, através das ferramentas que nós temos, nós conseguimos sim trabalhar essas questões e esse corpo erótico, que não é, mais uma vez, o corpo erótico da pornografia. É o corpo erótico natural. Foi o que você colocou de uma maneira muito inteligente. É o corpo erótico que a gente precisa redescobrir. Exatamente. Né? E principalmente eu vejo que para as mulheres isso é muito importante, né? Porque, Muito. sabe, a mulher ela foi tão distanciada de si, né? E tão calada em vários aspectos dentro da nossa sociedade por séculos, que eu digo que esse é o momento da mulher, né? E quando eu digo que é o momento da mulher, é o momento realmente de nós evoluirmos, né? Até mesmo dos homens compreenderem que tem ali um lado feminino, que precisam olhar para ele, né? Até para que você que se relaciona com uma mulher, com uma Shakti, como a gente chama no Tantra, para que você possa também, sabe, entender de certa forma aquele ser e se conectar ainda mais, com mais desejo, com mais sensualidade, né? Eu digo que a mulher é um universo. É verdade. Né? E a gente só vai compreender a existência se a gente compreender o feminino. Completamente. Completamente. E acho que é muito mais fácil curar no feminino, é aquilo que eu me apercebo. Sim. Eu gosto muito daquelas imagens do Egito em que havia aqueles templos, eram as priestesses, não sabem como Sim. dizer em português, e elas iniciavam-se umas às outras e curavam-se umas às outras e preparavam-se umas às outras para o mundo, para depois, por exemplo, a interação até com o homem. E eu revejo muito nisso, eu sinto que há toda uma parte sistémica, como tu disseste bem, não é? No feminino há todo um passado e que ainda nos marca e que ainda nos está biologicamente e a todos os níveis no corpo, e portanto há aqui um processo de voltarmos à essência e voltar à nossa verdade, que é fundamental, e acho que fazer esse trabalho com o feminino é muito mais fácil, e é aquilo que eu me apercebo. As mulheres a quem eu dou sessões sentem isso, que é quase como se há um desbloquear ali, que elas depois levam para o mundo, para o seu relacionamento, para Seus filhos. para tudo, para a forma como estão, até solteiras no dia-a-dia, e se sentem empoderadas na sua feminilidade de uma forma integrada, sabes, Sim. de um lugar mesmo verdadeiramente feminino. É isso, né? Justamente numa sociedade tão machista, eu vejo que as mulheres, elas vão se masculinizando para caber dentro disso, né? É um grande tema esse. É um grande E esse tema. é um tema muito profundo e eu reparo que aqui em Portugal é ainda mais forte. Sim, sim. Né? Eu acho que é muito ancestral. A mulher portuguesa, ela precisou se colocar à frente, ela precisou ser forte. E em vários aspectos, né? E se a gente olhar para a história, a gente vê tudo isso, né? Guerras, né? Tanta coisa que aconteceu. E isso foi trazendo esse peso, né? Para a mulher, muitas vezes. Mas sabes que eu acho que não é só em Portugal, eu acho que há um... Porque tu vês também nas referências, nós recebemos muitas referências pelos filmes, por Sim. exemplo, que vemos. E agora há toda uma epidemia quase de Wonder Woman, como dizer, daquela mulher guerreira e que a mulher tem de ser super masculinizada, como tu estás a dizer, para Sim. ser uma mulher forte. Quando, na verdade, não é esse o nosso polo da polaridade. E aquilo que tu disseste faz-me todo o sentido, que é nós também temos, os homens também têm uma parte feminina e as mulheres também têm uma parte masculina. E eu agora vou fazer uma partilha muito honesta, que foi, se calhar, a minha maior transformação no Tantra. E que, por acaso, é algo que eu não partilho muito, mas estou a sentir que esta é uma boa oportunidade e que é o tema. Porque isto é um tema muito controverso. Há muitas Sim. pessoas que ficam um bocadinho contraídas com este tema. Mas a verdade é que eu sempre cresci a dar valor às qualidades masculinas. Sempre. Liderança, ser uma pessoa direcionada para objetivos, assertividade, determinação, força de vontade, disciplina. E achava que ser uma mulher forte e poder ter sucesso na vida passava por eu despertar só essas qualidades masculinas. E, portanto, tudo o que era muito feminino e cor-de-rosa, eu achava, sabes? Sei. Isso é para... Coisa de mulherzinha. Exato. Querer estar à frente de uma empresa e ser empreendedora, e, sabes? E tudo isso. Sim. E houve uma parte que levei assim um bocadinho uma chapada na cara, porque
Depois, lá está, a vida é um holograma, não é? Portanto, a vida vai espelhar tudo aquilo que tu vibras e que se passa dentro de ti, e depois o tipo de homens que eu atraía para um relacionamento, o tipo de situações que eu atraía, de facto, percebia que, enfim, estava a espelhar algo que não estava totalmente harmonioso dentro de mim. E então foi todo um processo de eu encontrar paz no facto de que está tudo bem com essas qualidades masculinas. São chamadas masculinas, mas não pertencem só ao homem. Portanto, Exato. todos nós temos um lado yin yang, não é? Masculino e feminino. E, portanto, eu podia continuar no meu caminho para desenvolver essas qualidades e aperfeiçoar isso, mas, em paralelo, e aqui é que está, em paralelo com isso, ver o valor nas qualidades femininas. De nutrir, de dar vida, de criatividade, de amar incondicionalmente, de perdoar. Portanto, tudo que passa mais pela dimensão do que chamamos, com muitas aspas, qualidades femininas, mais ligadas ao feminino, e ver que isso não é fraco ou não é um aspecto menor, que na verdade é a conexão com isso que faz de mim uma mulher muito mais forte e muito mais enraizada na minha natureza, nesta vida. Porque eu nasci mulher e há uma lição aí para aprender. Sim. E, portanto, como é que eu integro isso e não rejeito também as partes todas das qualidades masculinas. E isto, para mim, no Tantra fez todo o sentido. Nós percebermos que temos um género, digamos assim, nascemos com uma lição, com uma proposta evolutiva, como eu costumo dizer, mas que temos dentro de nós, no meu caso como mulher, um homem interior, no teu caso como homem, uma mulher interior. Sim. E temos essa polaridade dentro de nós. E o Tantra leva-nos exatamente a esta androginia. Aliás, qualquer caminho espiritual leva-nos a este equilíbrio das polaridades, não é? Hatha, Yin Yang. E é através desse equilíbrio perfeito que acedemos à transcendência. Concordo. Chegamos à nossa verdadeira essência, não é? Que é muito para lá de feminino, masculino, tudo mais. É essa unicidade. E então, nesse caminho para a verdadeira androginia, que não é uma anulação dos polos, mas a integração perfeita dos polos, foi aquilo que para mim está a ser a maior revelação. Como é que eu consigo tornar uma mulher mais sensual, mais feminina, mais espontânea, mais divertida, mais expressiva, sabes? Estar em contacto com esta energia de Shakti, como tu disseste, manifestação. Sim. E dentro de mim ter aquele centramento e também ter lucidez, consciência, capacidade de ter força de vontade quando é preciso, sabes, de liderar, de ter essas qualidades dentro de mim que depois são manifestadas de uma forma de acordo com o meu poder feminino, mas não masculinizado. E eu acho que dei aqui esta volta da minha experiência pessoal para te dizer que acho que este processo é pouco retratado. Então a mulher acha que para lá chegar é quase como se ser mulher é suficiente para fazer o tique na caixa das qualidades femininas. É verdade. Sabes? E depois tudo o que importa é desenvolver qualidades masculinas. Para conseguir competir com o homem de uma certa perspectiva, conseguir estar ali, o que é um mau princípio por si só, porque nós estamos aqui para nos complementar, não estamos aqui para competir. O segredo é o complemento. Exato. E o equilíbrio vem desse balanço entre os dois, não é? A nossa sociedade seria uma sociedade muito mais equilibrada e muito mais em harmonia se estas duas polaridades estivessem bem representadas e a fazer o seu papel, não é? E então, pronto, sinto que isso é algo que o Tantra também vem oferecer, que é esse caminho para tu estares bem com a tua parte feminina e com a tua parte masculina da forma mais integrada possível. E percebes que tens o universo entre ti. É isso, né? As pessoas às vezes subestimam o próprio poder, né? E o Tantra, como a gente falou inicialmente, nos traz para esse pertencimento sobre o nosso poder, né? Sobre as nossas qualidades, sobre o nosso masculino, sobre o nosso feminino. Não estamos falando aqui de gênero, né? Realmente estamos falando de polaridade, são coisas diferentes, né? Mas o quanto é interessante mesmo o caminho do Tantra para quem quer se desenvolver de uma maneira muito honesta. Né? O Tantra, ele é muito honesto, ele te esfrega na cara o que você tem aí e o que você tem aí é para você crescer. Ponto. É isso, né? Mas me conta mais um pouquinho, né? Eu tô adorando saber aqui a tua história, né? E principalmente fiquei muito curioso com a tua busca já tão jovem em relação ao Tantra, né? Muito interessante mesmo. E você me falou também que é professora. Sim. Me fala um pouco sobre isso. Então, é um curso mais intensivo para pessoas que querem mesmo aprofundar. Portanto, sim, nem toda a gente está disposto a ter um curso semanal sobre Tantra, não é? Há pessoas me conta, que preferem... quanto tempo dura esse curso? Olha lá, gente. Então, neste momento há 15 anos de curso escrito. Uau! E cada pessoa pode sair em qualquer momento, obviamente, não é? Sim. Quando sentir que já está bom, que já é bom para si. Eu diria que no primeiro ano e meio tens tudo o que precisas para poder trilhar o teu caminho, só que é um curso que é construído como a vida, em espiral.
E então tu fazes uma primeira de mão, como se fosse, se calhar no primeiro 1 ano e meio, Sim. e depois vais, ao longo dos outros anos, aprofundando e tendo mais ferramentas para cada uma das áreas da tua vida, para cada aspecto, poder ser cada vez mais eficiente o teu caminho de transformação. E então é aquilo que mais me apaixona a dar como professora, porque Sim. é mesmo para quem tem essa aspiração e quer realmente fazer esse caminho, mas depois tenho todo este mini curso mais focado na parte do erotismo e dos relacionamentos, todo este trabalho com mulheres, e agora vem o que está em gestação e que é muito querido no meu coração, é um projeto a 2 que faço com o meu companheiro. Portanto, o meu companheiro tem todo um background de licenciatura em Psicologia e depois formação aprofundada de Psicoterapia Somática, e isto casa muito bem com o Tantra em muitos aspectos. Totalmente. E sinto que é um bebê nosso, no fundo. O nosso bebê conseguir construir um projeto que eu acho que vai acrescentar imenso valor à vida dos relacionamentos e dos casais hoje em dia, porque há muita falta de educação nesta temática e as estatísticas mostram isso, não é? Tu começas um relacionamento e estás super apaixonado e é tudo cor-de-rosa e parece que como é que se diz? Estás a flutuar, não estás a andar, não é? Estás a deslizar na estrada e tudo flui de alguma forma, e depois passa aquela energia do início um bocadinho e de repente, pum, tens o embate de lidar com a dimensão humana da pessoa, com aquilo que a outra pessoa também tem a transformar, com as dificuldades da interação a 2, com o que te mostra que tu tens a transformar, não é? E portanto é super revelador. Eu acho que os relacionamentos são a maior ferramenta de transformação, honestamente, que nós podemos ter, sem qualquer dúvida. E há muito aí, mas depois há falta de preparação de como é que tu lidas com isso. Ok, quando passa a energia do início e os desafios começam, não é? O que é que tu fazes? Essa é a questão, né? Porque a gente não tem bagagem, Exato. A gente não tem educação afetiva. Exatamente. E as nossas referências, elas são muito limitadas, né? Eu sou da época da Disney, então, né, aprendi que sempre vai haver um final feliz. E não é assim, né? É moroso, é custoso e é desafiante, né? É suposto ser. É suposto ser. Pois. Não é? Está lá para exatamente nos fazer transformar. E nós atraímos exatamente a pessoa que precisamos, não é? Só o ato, a forma de nós nos apaixonarmos por alguém é porque a nossa alma reconhece qualidades que precisa de assimilar e de aprender. Precisa de se complementar. Por isso é que há tanto aquele impulso de queremos ser um com essa pessoa. Isso tem um significado mais profundo por trás. E então criar este portal online, tanto para Portugal como para o Brasil, esperemos. Olha, gente, vai ter toda a descrição aí realmente para que depois você vai contar pra gente aí site e tudo, fale. Inclusive, se já quiser falar, deixar o recado aqui pro pessoal, vai ficar aqui embaixo também registrado. Sinto que é mesmo fundamental existir cada vez mais, e não somos só nós, portanto há cada vez mais pessoas a fazer isto, um portal de uma plataforma, ou seja, uma plataforma online onde tu podes encontrar tudo o que tu precisas para aprender sobre relacionamentos. Quais é que são as leis e os princípios que regem uma relação amorosa? Como é que tu consegues, por exemplo, manter essa energia do início? Não é? E as relações têm ciclos, há momentos em que não vai ser sempre lá em cima, não é? Não. Isto não é um conto da Disney. Mas lá está, como é que tu consegues, quando é a altura, reinvocar essa energia, voltar a ter essa frescura, essa efervescência, essa chama, não é? Acesa. E nas alturas mais desafiantes, como é que comunicas com a pessoa que amas? Como é que empatizas? Como é que percebes? Como é que ajudas? Como é que transformas? E então, tudo isto, eu sinto que a psicoterapia e o Tantra se unem muito bem. Perfeito. E podem trazer como, não é, lidar com desafios e como potenciar a relação para outro patamar. Porque Uau! Aqui eu acho que é já central. Tô querendo. Sim, eu acho que isto é central, e creio que não nos vamos focar só em relações polares. Portanto, eu já fui cofundadora de um curso só em relacionamentos, por exemplo, entre mulheres. Achei que é importante a pessoa falar de experiência própria, por isso é que eu também só me foquei na parte do lado da mulher, mas nesta plataforma de cursos ter uma grande ênfase de que tudo o que tu constróis no teu relacionamento amoroso vai ter um espelho direto em todas as áreas da tua vida. Tu não és uma pessoa separada da pessoa que és no teu trabalho, da pessoa que és no teu relacionamento. As pessoas que não estão bem, por exemplo, em casa, não é? E na sua relação, vão ter um nível de produtividade no trabalho e um desempenho completamente diferente do que uma pessoa que está super preenchida, com uma vida erótica incrível. Transante. Exato. Não é? Mas é verdade. Nós lá temos uma piada na escola onde eu dou aulas, que é se aparece assim, alguém um bocadinho rabugento, eu disse, pronto, estás com falta de orgasmo.
Mas é verdade, Alguém gente. faça amor com esta mulher. Mas eu concordo plenamente. A energia orgástica é vida, é potência, é alegria. Sim. Se algo tá muito ali preso, fechado, você tá muito dentro de uma caixinha, olha, provavelmente esteja faltando orgasmo. Sim, e sentires que és amado, que és visto, que és apreciado Sim. e valorizado pela pessoa que és, mesmo com toda a tua humanidade, não é? Claro. E eu sinto que cada vez mais a pessoa perceber que a relação pode ser um ninho de transformação e onde tu crias ressonâncias, ali, cultivas energias e virtudes que depois vão potenciar todas as áreas da tua vida, vão-te tornar uma melhor pessoa em todas as áreas, e fazer esta correlação e perceber que nós somos a mesma pessoa, que já chega o achar que somos separados e que podemos ir com uma persona trabalhar e depois temos uma persona do pai e da mãe e a persona do companheiro e tudo. Você tá fragmentado, isso é uma palhaçada. Não porque funciona. Não é verdade. Não é verdade. E por isso é muito centrado nisto, Sim. neste entendimento que somos um e que podemos contribuir para todas as áreas da nossa vida. É o que eu falo muito para as pessoas, né? Você, né? Geralmente a nossa energia sexual e como nós estamos tendo os nossos momentos íntimos falam não apenas sobre quatro paredes, mas falam sobre a nossa relação no trabalho, com as pessoas que nós amamos, com os desafios. Tá tudo interligado, né? E nós no Tantra fazemos isso muito bem, né? A gente acolhe tudo numa coisa só, única, que necessita ser trabalhada, né? Mas é isso, né? As pessoas fragmentam-se demais, né? E sempre usando as tais máscaras. É a máscara pro trabalho, é a máscara pra mãe, mas quem é você de verdade? Você já se questionou quem é você por detrás de todas as máscaras que você está usando? Pergunte-se. Fica aí a pergunta. Exato. E eu acho que isso é o ponto, não é? Ou seja pelo Tantra, seja por algum outro ramo do yoga, budismo tibetano, shivaísmo de Kashmir, seja qual for a abordagem, eu acho que aquilo que seria mais útil à humanidade neste momento era nós despertarmos para o propósito da vida e da nossa verdadeira essência. De quem é que nós realmente somos. Para algumas pessoas vai ser o Tantra, para outras pessoas vai ser outra coisa. É facto. Aquilo que é mais importante, eu acho, nesta altura do campeonato, nesta fase de ciclo universal, cósmico, era nós despertarmos a nossa consciência com aquilo que funciona para nós, para aquilo que é realmente a verdade. E aquilo, agora voltando aqui a um ponto no início, que eu acho que é muito importante, o Tantra lá está a ter esta abertura e tu podes estar na vida, lidar com todas estas energias, mas algo que, agora falando também dos desafios deste caminho e de tudo, é que é preciso uma grande maturidade espiritual. Porque apesar de eu não ser apologista, lá está, da caverna e de estarmos isolados, não é? A verdade é que também estar na vida traz mais desafios, traz mais tentações, se quiseres pôr as coisas nessa perspectiva. E tentações porquê? Porque eu lhe chamo isto, não é? Tem um significado muito simples, porque eu percebi por experiência pessoal que quando eu faço determinadas escolhas isso leva-me a determinados estados e a determinadas experiências de consciência. Quando não faço, não leva. E portanto é uma experiência muito, apesar de quando eu em estados de fazer amor já tive, certamente também é a tua experiência, de teres momentos em que sentes a unicidade e parece, sabes, que é quase como se a união das polaridades, certo, errado, bem, mal, dissolve-se e tu tens outra perspectiva sobre a vida e estás nesse plano. Claro, desse lugar parece-te tudo igual, mas a verdade é que no dia-a-dia, eu pelo menos falo para mim, eu sinto que ainda tenho muito a aprender, como te disse no início, sou uma eterna aprendiz. Somos. E então também tenho de reconhecer que ainda estou num nível na minha vida normal onde não estou nesse lugar. Vou acedendo, mas ainda não é a minha consciência predominante. E então eu ainda estou num nível onde a dualidade afeta. Total. Não é? Eu prefiro estar aqui a ter uma conversa super interessante, cordial e amigável contigo do que estarmos aqui a tirar pedras um ao outro. Sabes? É verdade. Eu tenho fome, eu vou querer comer, não é indiferente eu ter comida ou não ter comida. Sim. Ou seja, lá está, nós temos de também reconhecer o lugar onde estamos e perceber que isso ainda nos influencia e que as nossas escolhas, fazer determinadas escolhas levam a um lugar do nosso desenvolvimento e potenciam o nosso desenvolvimento e outras nem tanto, e isso requer, lá está, maturidade espiritual. Que é algo que não é muito falado. Não sei se partilhas dessa opinião ou não. Totalmente. Mas às vezes há um bocadinho daquela ideia também que no Tantra vale tudo, exatamente por causa deste conceito não dual, não é? E então vale tudo, sim, de uma perspectiva cósmica, se quiseres, ou muito elevada, sim. Mas a questão é do nível onde nós estamos, mas isto, mais uma vez,
eu não acho que seja dona da verdade, isto é a minha experiência. Portanto, aquilo que eu senti em mim é que, de facto, fazer algumas coisas leva-me a um lugar, outras a outro. E então, a minha maior aprendizagem nestes últimos anos tem sido como é que eu agora não estou dentro de uma comunidade, porque a comunidade o que é que te dá? Baias, digamos assim. Ok, toda a gente pratica às 7 da manhã, não é? Toda a gente faz isto, toda a gente faz... Ou seja, tens umas certas regras com muitas aspas, não é? Sim. Tens frames que ajudam numa fase inicial a ganhar certas disciplinas, a ter certas experiências, mas depois agora a viver sozinha na vida, a trabalhar, não é? Quero ver Com quão tudo. tântrica você é. Exatamente. Este processo que eu tenho passado nos últimos 2 anos, sabes, de agora estar completamente imersa na vida, na sociedade, eu noto que aí é que se revela a verdadeira maturidade. Não é quando tu tens as regras, é quando isso sai, quando esse frame sai e tu estás no mundo e tu mostras quão tântrica que és, quão é que consegues estar na vida sem ser da vida. E nesse lugar de consciência. É isso. Né? Assim, olhando Sem te mesmo perderes. assim, pro teu caminho sem se perder. Porque, claro, né, é o que eu falo para as pessoas. Às vezes o Tantra, né, até por ser tão confundido internamente, às vezes as pessoas podem seguir um caminho tântrico e não sei o quê, mas de repente chegar ali no meio do caminho e, sei lá, meio que se perder, assim, né? Mas é por isso, porque é necessário que nós tenhamos essa visão mesmo, né? Mais conectada, né, à espiritualidade, estando ali realmente consciente do caminho. Por isso que é tão importante, né? Que nem você colocou, né? Experiências e vivências em grupo, né? Viver, de repente, numa comunidade tântrica. Porque eu acho que isso também te traz uma construção para que depois você vá para o mundo. Exatamente, prepara-te, é uma preparação. Exato. Ou seja, eu acho que pode ajudar, mas Sim. depois tu vês o teu verdadeiro nível, digamos assim, quando isso sai e tu vês, ok. Por isso é que em muitos livros, eu gosto muito da autobiografia do Yogi, gosto muito de ler vários livros espirituais, e uma das coisas que eles dizem sempre é o discípulo ou o aspirante vê o seu verdadeiro nível quando depois volta a casa. Voltas ao sítio onde nasceste, se os teus pais ainda estiverem vivos, ao convívio com eles, onde estavam impregnados todos os teus hábitos antigos, e tu vês como é que realmente estás. Olha, eu tive essa experiência. Realmente, né, o Tantra entrou na minha vida e me mudou, né, realmente. Na verdade, me trabalhou em vários aspectos. E depois eu tive a oportunidade de realmente voltar para o seio familiar, estar ali com todos e desde uma outra perspectiva completamente diferente. E falando, né, do grupo Karma, né, eu acredito muito na espiritualidade e a nossa família é aquele grupo onde você tem coisas para resolver, né, por mais lindo que seja a relação, né, familiar e tudo mais, ela vem cheia de desafios, né, e você olhar para esses desafios desde uma outra perspectiva é realmente encantador. Isso realmente o Tantra ele me proporcionou e ainda me traz, sabe, com muita potência isso no dia a dia mesmo, né? Enxergando que o outro me mostra como desafio, né, não é sobre o outro, é mais uma vez, é um espelho. Exatamente. É sobre mim, é sobre o que eu reconheço no outro que eu também tenho dentro de mim. Né? E mais uma vez vem pro lugar da responsabilidade. Ai, nossa, olha, eu ficaria aqui com você mais 2 horas pra gente conversar. Muito obrigada. E falar tudo sobre esses temas realmente que enchem o coração, que fazem também, que eu tenho certeza que muita gente se inspira a conhecer mais o Tantra e entender mais, né, sobre essa ferramenta, né? Tantra, basicamente, a tradução é tecnologia, entender essa tecnologia para que a gente possa se conectar realmente à trama da vida, né? Eu sinto que a gente está desconectado dessa trama, né? Mas quando a gente se aproxima, seja o Tantra ou qualquer outra vertente que você escolha, quando você se aproxima do teu eu real, você vai pegando as rédeas dessa trama chamada vida. Olha, quero te agradecer muito por ter vindo até aqui hoje. Realmente, olha, tô assim de coração, saio daqui de coração cheio, feliz em escutar a tua trajetória, minha irmã, eu te reconheço. E fico emocionado sempre, porque, enfim, é muito bonito. A gente fala realmente com muita verdade aqui, a gente traz também essa verdade para vocês. E é lindo, sabe, terminar esse episódio, esse primeiro episódio aqui gravado em Portugal com lágrimas nos olhos. E, bom, eu quero também que você fale das tuas redes sociais, aonde a gente encontra, site, o que você vai fazer, que eu também quero. Então fala aí pro pessoal, o pessoal do Brasil também, gente, pode entrar aí nos cursos dela, ela tem coisas online. Vamos somar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente adquirir, mas sem ficar só no racional, mais a gente vai poder vivenciar uma experiência humana muito mais justa conosco.
Muito obrigada. E sim, olha, redes sociais, está lá tudo, portanto na minha bio consegues encontrar onde é que eu dou aulas, onde é que tenho os mini cursos, tudo em todas as línguas que neste momento tenho disponível, e o meu Instagram é Calas Tantra Portugal. Isso, Cala com K, né? Calas com K. K-A-L-A-S. Portanto, é um nome tântrico, que tem um significado em sânscrito, que eu vou deixar para o próximo podcast, talvez. Vai ter outro episódio aqui, já vou dizer para vocês. E o companheiro dela vem aqui também, já tô agenciando aqui a situação. E então, sim, neste momento eu trabalho maioritariamente através do Instagram. Ok. E a marca que eu sinto que é o que eu quero mesmo estabelecer é de uma aspirante tântrica, portanto em inglês Tantric Aspirant. Sim. E portanto o site também vai sair em breve com tudo e com esta academia, este portal para relacionamentos chamado Conscious Couple Academy, portanto é mesmo uma academia para casais conscientes e que eu sinto que pode levar os relacionamentos para o lugar que eles merecem. Com certeza. E para toda a sua potencialidade. Por isso, olha, muito obrigada por também me teres aqui e me receberes tão bem, também estou de coração cheio e é tão bom reconhecer outras pessoas que estão neste caminho e a fazer o trabalho de responsabilização e de servir. Quando eu digo servir, é muito neste sentido de nós podermos partilhar com os outros deste lugar de alma e de profundidade tudo aquilo que temos estado a fazer e colocar a nossa experiência de vida também como forma de inspirar outros. Com certeza, minha irmã. Muito obrigada. Muito grato, sou muito grato mesmo. E, gente, é isso. Ficamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, juntinhos nessa noite. Um beijo no coração de todos vocês. E não se esqueçam, evoluir é prazeroso sim. Bora evoluir com prazer. Vamos conhecer o Tantra. Tchau, tchau, pessoal.